Olá, bem-vindos de volta. Tem uma ótima notícia para você que é idoso. Prefeito e governo de São Paulo anunciam volta da gratuidade em ônibus, metrô e trens para pessoas a partir de 60 anos. No ônibus da capital, o benefício começou nesta quinta-feira, dia 15. No metrô e na CPTM, a gratuidade passa a valer a partir de 1º de janeiro. Você está no canal Agir com Caco Siqueira, é um prazer enorme ter vocês aqui. E nunca se esqueça, a verdade liberta e sempre prevalecerá sobre a mentira. Sempre. Peço para você um favor, verifica aqui embaixo se você é inscrito no canal. Se tiver inscrito em vermelho, inscrever. Se você não é inscrito, clica ali, se inscreve, aciona o sino de notificações para você receber todas as notificações de nossos vídeos, nossas lives e tudo que o canal proporciona, tá ok? Muito obrigado. Após a vinheta, vamos falar sobre essa matéria aí. Sejam muito bem-vindos. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, MDB, decretou o retorno da gratuidade do transporte público para pessoas a partir de 60 anos. O governador Rodrigo Garcia, PSDB, seguiu a mesma decisão e anunciou a gratuidade do metrô e na CPTM a partir de 1º de janeiro de 2023. O decreto municipal válido apenas para os ônibus foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, dia 15, e já está em vigor. Até então, o benefício da gratuidade só valia para pessoas a partir de 65 anos. As que estavam na faixa entre 60 e 64 anos haviam perdido benefício ainda na gestão do Bruno Covas e do Tanga Justa, o Dória. Vocês lembram, né, que foi o Dória que, junto com o Bruno Covas, que cortou a gratuidade e mudou para 65 anos, né? A Prefeitura de São Paulo, por meio da SP Trans, informou que a partir dessa quinta-feira, 15, as pessoas com idade entre 60 e 64 anos poderão viajar nos ônibus de transporte públicos municipais de São Paulo sem o pagamento da tarifa, mediante a apresentação de documento que comprove a idade. O documento será aceito nos ônibus enquanto o sistema de bilhetagem eletrônica estão sendo preparados para atender a esses passageiros. Vocês vão lembrar que nós tivemos uma live aqui uma vez com a deputada Adriana Borgo, que ela no dia seguinte da live ela entrou com um projeto de lei na LESP para poder derrubar aquela decisão do Dória de cortar a gratuidade da passagem dos idosos, né? Que era de 60 para 65 anos. E no dia seguinte, algumas entidades, junto com a OAB, derrubaram isso aí através de liminar. Mas o governo do estado entrou com recurso e ganhou novamente e voltou a valer. Então, agora está valendo a gratuidade novamente para 60 anos de idade. Graças aí ao prefeito de São Paulo, ao atual governador e agora com certeza com a entrada do Tarcísio vai manter essa decisão dos 60 anos para os idosos ter a gratuidade nos ônibus municipais, interestaduais ou metropolitanos, né? E CPTM e metrôs. Então, os idosos a partir de 60 anos terão direito, sim, à gratuidade nessas modalidades. Abro aspas. As concessionárias foram comunicadas por carta circular e as equipes de campo da SP Trans estão nas ruas reforçando as informações com os operadores. Os passageiros serão informados pelos canais oficiais da SP Trans na internet, por meio de mensagem nos terminais e transparência. Fecho aspas, informou. As pessoas que compõem o público beneficiado pela medida precisarão emitir o bilhete único especial da pessoa idosa a partir do cadastro na SP Trans. São Paulo Transportes S.A. Nos trens e no metrô, a gratuidade está garantida a partir de 1º de janeiro de 23, de acordo com o governador Rodrigo Garcia, PSDB. Abro aspas, é uma lei aprovada pela Assembleia que será sancionada por mim, que a partir de 1º de janeiro de 23 entrará em vigor, voltando a gratuidade para as pessoas de 60 a 64 anos. Fecho aspas.
disse em entrevista coletiva durante eventos na manhã desta quinta-feira. Ok, pessoal, vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado o link dessa matéria. Essa ótima notícia para os idosos aqui de São Paulo. Críticas. A alteração nas regras de gratuidade no transporte foi anunciada em dezembro de 2020, às vésperas do Natal. A decisão conjunta entre Estado governado na época por João Dória, então PSDB, hoje sem partido, graças a Deus, né? O famoso tanga justa, e prefeito atingiu 186 mil pessoas que utilizavam os bilhetes únicos especiais da pessoa idosa nos ônibus da capital. Esses idosos passaram a pagar passagem de ônibus municipais e intermunicipais da MTU, trens e metrôs na cidade de São Paulo, como também os trens, que é CPTM, né? À época, a medida sofreu várias críticas de órgãos, de políticos e também de usuários. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, por exemplo, emitiu nota afirmando que o corte de gratuidade era ilegal e tornava o transporte inacessível para a parte da população. Na época do corte, estava vigente as leis que garantiam que maiores de 60 anos não pagassem pelo uso do ônibus, metrô ou trens, sancionado pelo então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, PT, e pelo então governador do estado, Geraldo Alckmin, então na época PSDB, hoje PSB. À época, em nota conjunta para justificar as medidas adotadas no final de 2020, o governo Covas e Dória afirmaram que a mudança visava acompanhar a revisão gradual das políticas voltadas a essa população, citando como exemplo a alteração da aposentadoria compulsória no serviço público, que passou de 70 para os 75 anos, e a reforma da Previdência, que ampliou o tempo de contribuição e fixou como idade mínima a idade de 65 anos para aposentadorias no caso do homem e 62 anos no caso da mulher. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né, gente? Aposentadoria é uma coisa, gratuidade para idoso é outra. Nós temos um estatuto do idoso que tem que ser respeitado. Então, governo Dória, essa sem vergonhice que passou por São Paulo, acabou, graças a Deus, e voltou aí graças a alguns políticos da Lesp que lutaram isso, inclusive a deputada Adriana Borgo é uma delas, que lutou aí pelos direitos dos idosos e conseguiram reverter isso. E o governador atual aí, o Rodrigo Garcia, do PSDB, que fica até 31/12, a partir do dia 1º de janeiro, é o Tarcísio, né? E o prefeito de São Paulo, que ainda vai ficar aí, é o Ricardo Nunes, do MDB, né? É o Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo, que era o vice do Bruno Covas, né, que faleceu, e que ainda vai manter aí até a próxima eleição. E o atual governador de São Paulo, que era o vice do tanga justa, do Dória, que é o Rodrigo Garcia, do PSDB, que perdeu as eleições para o Tarcísio. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link da matéria para vocês apreciarem, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.